Dario Benedetto oferecido para o Corinthians e Galopo na mira do Boca Juniors. Vídeo de hoje do canal do Nicola repercute essas duas notícias e traz também frases fortes do presidente corintiano Augusto Melo contra Rubão. Bora destacar também o Flamengo tentando melhorar seu contrato de patrocínio master com a Pixbet, você vai saber detalhes. Vou falar ainda sobre uma nova parceria de patrocínio para o Cruzeiro, tem o colapso financeiro da 777, as últimas do mercado, bastidores, finanças, convocados pela seleção brasileira para a Copa América e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo só pedir para deixarem like, se inscreverem no canal e comentarem sobre o que quiserem, combinado? Bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola, colocando na tela jogos importantes desse sábado por Premier League e Campeonato Brasileiro. No campeonato inglês tem Fulham e Manchester City, vou de vitória do City, que precisa dos 3 pontos para seguir na briga pelo título. Já Wolverhampton e Crystal Palace, vou de empate. Queria destacar Flamengo e Corinthians. Jogo marcado para as 16 horas no Maracanã, com expectativa de mais de 50 mil pessoas. Vou de vitória do Flamengo, rubro-negro que vem devendo. E você, curte de futebol? Mande a de seus palpites? Vem se divertir comigo no 1xBet, para participar é simples, link no comentário fixo, clica, faz o cadastro, utiliza o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. A primeira informação é internacional. Mbappé anunciou a sua saída do Paris Saint-Germain. Seu contrato se encerra em 30 de junho e ele já tem um acordo fechado para defender o Real Madrid na próxima temporada. Já o Ministério do Esporte enviou ofício à CBF, Confederação Brasileira de Futebol, solicitando que o Campeonato Brasileiro seja paralisado por causa da situação no Rio Grande do Sul. Edinaldo Rodrigues, presidente da entidade, prometeu chamar os clubes que integram a primeira divisão para debater sobre o tema. Já o zagueiro Gil, um dos grandes destaques do Santos, será poupado do confronto desse sábado contra o Amazonas pela Série B. O substituto do Gil deve ser Alex. Por falar nesse confronto, queria destacar que o presidente do Amazonas separou 20 mil ingressos para o confronto. Só 10% dessa carga ficarão para torcedores do Santos. Se os 20 mil ingressos esgotarem, o Amazonas pode colocar mais entradas à venda. Para fechar o giro de notícias, o Fluminense ainda não sabe por quanto tempo vai ficar sem Douglas Costa, atacante que se contundiu na partida contra o Olímpia, vitória contra o Colo-Colo na noite dessa quinta-feira por Libertadores da América. Ficou constatada uma lesão na parte posterior da coxa direita. Tempo de recuperação será anunciado em breve. E a saideira do giro de notícias, o Grêmio anunciou que volta a treinar na sexta-feira da próxima semana. O local ainda está sendo debatido, Rio de Janeiro, São Paulo ou Santa Catarina. Bora falar sobre a seleção brasileira que teve convocação para a Copa América. O Dorival Júnior anunciou nessa sexta-feira na sede da CBF os atletas que vão defender a seleção. Destaque para as ausências de Richarlison, Casemiro, Gabriel Jesus e Bremer. A grande novidade foi a presença de Evanilson, atacante de 24 anos de idade, revelado ou que foi lançado no futebol brasileiro pelo Fluminense e que hoje pertence ao Porto. Temporada atual bem legal, de 39 partidas, 24 gols e mais 5 assistências. Queria destacar os convocados: no gol, Alisson, Ederson e Bento. Para as laterais, Danilo e Ian Couto para a lateral direita, Arana e Wendel para a lateral esquerda, são 4 zagueiros, o Beraldo, Militão, Gabriel Magalhães e Marquinhos. Meio-campistas, Andréas Pereira, Bruno Guimarães, Douglas Luiz, João Gomes e Paquetá, só o Paquetá com característica de meio armador. Para o ataque, Hendrick, Evanilson, Martinelli, Rafinha, Rodrigo, Savinho e Vinícius Júnior. Outro destaque da seleção, Júlio Casares, presidente do São Paulo, será o responsável por chefiar a delegação durante a disputa da Copa América. Bora falar agora sobre o colapso financeiro da 777. A gente vem trazendo notícias sobre as dificuldades da empresa, que é dona de 70% das ações do Vasco. Mas a coisa no exterior degringolou de vez. E os últimos acontecimentos são os seguintes: Standard Liège está oficialmente à venda. Time belga que pertence à 777 foi comprado há 2 anos. Inclusive, o Standard Liège não pôde entrar em campo. A partida do campeonato belga foi adiada por conta de protestos de torcedores exigindo a saída da empresa,
que está no Standard Liège há 2 temporadas. Já a Bonza Airlines, uma companhia aérea montada pela 777, entrou em administração voluntária depois de cancelar todos os seus voos. Além dessas 2 notícias mais recentes, há outras preocupantes, como, por exemplo, uma acusação de fraude contra a 777 num empréstimo de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Isso porque a 777 apresentou garantias bancárias que não lhe pertencem ou que nem existem. E aí, só para arrematar, vale a lembrança de que a 777 tem uma dívida de 50 bilhões de reais com uma empresa chamada ACAP. Não tá fácil a coisa para Josh Vander e companhia. Torcedor vascaíno tem motivos para andar preocupado. Quero falar sobre o Cruzeiro, que anunciou nessa sexta-feira mais um patrocínio. A Vilma Alimentos, que já esteve no uniforme do Cruzeiro em 2 oportunidades, está de volta, ficará nas costas. O anúncio foi feito de forma oficial pelo próprio Cruzeiro. Contrato até dezembro de 2025, acordo que certamente tem a mão de Pedrinho BH, o novo dono da SAF do Cruzeiro, relação próxima do Pedrinho BH. 5º patrocínio para o uniforme do Cruzeiro, que também tem Betfair, Supermercados BH, Multivix, Lavitan, além da Vilma Alimentos. Estou muito curioso para saber como é que vai ficar o contrato de patrocínio Master para a próxima temporada. Isso porque Ronaldo Fenômeno e Betfair já tinham alinhado uma prorrogação do contrato. O atual vínculo, que garante 25 milhões de reais por ano para o patrocínio Master, seria estendido para o ano que vem para cifras de 43 milhões de reais fixos e mais 7 milhões de reais em bônus. O problema é que o Pedrinho BH pode querer uma outra parceira, e há quem garanta que a VaideBet, que tem Gustavo Lima como garoto propaganda, Gustavo Lima cruzeirense, e alguém muito próximo do Pedrinho BH, pode acabar intercedendo a favor de um novo movimento para o patrocínio Master em 2025. Bora falar agora sobre o Flamengo, que tenta melhorar seu contrato de patrocínio Master. A notícia não é nova, mas há importantes novidades nesse tema. Só para lembrar, o Flamengo fechou com a PixBet no início desse ano 85 milhões de reais por ano para o patrocínio no peito. O problema é que logo depois o Corinthians fechou com a VaideBet por 120 milhões de reais pelo mesmo período. Dirigentes do Flamengo passaram a ser pressionados por torcedores e até por gente do próprio Flamengo. Como é que o rubro-negro vai faturar tanta diferença em relação ao rival? São 35 milhões de reais por ano a mais para o Corinthians. A partir desse momento, o departamento de marketing do Flamengo procurou a PixBet para pedir melhorias. O Flamengo acha que pode chegar aos 120 milhões de reais, mas quer, por exemplo, se aproximar dos 100 milhões de reais e tem tentado negociar com a PixBet algumas ofertas, algumas entregas para que esse valor possa ser aumentado. Entre as possibilidades, patrocínio no time feminino, uma série de outras publicidades em Black Drops, em, por exemplo, placas de publicidade. Isso tudo está sendo debatido. E aí só queria contar um bastidor importante. Os donos da PixBet são rivais dos donos da VaideBet. Eles são da mesma cidade, do mesmo estado. E há uma rivalidade por trás dessa história. Também por isso o Flamengo entende que a PixBet não pode ficar tão atrás da VaideBet. Só para completar sobre o Fla, Bruno Henrique está fora da partida desse sábado contra o Corinthians, entorce no pé esquerdo, 45 mil ingressos vendidos de forma antecipada. A expectativa dos dirigentes do Fla é de pelo menos 55 mil pessoas. Quero falar agora sobre Galopo e a possibilidade do meia argentino, que pertence ao São Paulo, virar jogador do Boca Juniors. Só se falou disso hoje na Argentina. Imprensa de lá afirma que o Riquelme, que é o homem forte do futebol, é o presidente do Boca, tem a intenção de contratar o Galopo e prepara para os próximos dias uma oferta oficial. É importante lembrar, porém, que a ideia do Boca Juniors é ficar com o Galopo por empréstimo com opção de compra. A alegação é de que o Boca Juniors hoje não tem capacidade financeira para um investimento desse tamanho, até por não estar disputando a Libertadores da América. Boca está no grupo do Fortaleza na Sul-Americana. É quase impossível imaginar que o São Paulo tope emprestar o Galopo. A chance de saída dele hoje mais real é de venda, mais plausível, mais palpável. O presidente Júlio Casares foi perguntado sobre o tema e respondeu da seguinte maneira, abre aspas, não recebemos nada oficialmente sobre o Galopo. Ele tem mercado não somente na Argentina, mas na Europa também. E no São Paulo tudo é analisado. Não tem jogador inegociável. O que tem de negociável é a condição, o preço e o prazo. Só para lembrar, o São Paulo havia desembolsado cerca de 6 milhões de dólares para contratá-lo do Banfield
A verdade é que o Galo não conseguiu justificar tamanho investimento, pelo menos até esse momento. Bora falar agora sobre o Corinthians. Tem dois temas importantes no timão. Um deles, o Augusto Melo rebatendo acusações feitas pelo Rubão, ex-diretor de futebol, e a outra, a possibilidade de Benedetto ser contratado. Quero começar citando a treta entre o presidente e o ex-vice e o ex-diretor de futebol. O Augusto Melo deu uma entrevista nessa sexta-feira ao Benjamin Bach, em que ele faz uma série de acusações ou rebate uma série de declarações feitas pelo Rubão. O Augusto chega a dizer o seguinte, ele conta que foi avisado que o Rubão estava jantando em Moema com André Sanches e Jorge Calil. Só para situar vocês, Moema é um bairro da Zona Sul, o André Sanches, ex-presidente do clube, e o Jorge Calil, um velho aliado da oposição. O André se tornou oposição ao Augusto Melo. E ao saber que o Rubão, ainda como diretor de futebol, jantava com o líder da oposição, o Augusto decidiu ligar para o Rubão e tirá-lo imediatamente do cargo de diretor de futebol. O Rubão ainda não se manifestou sobre essa declaração. O Augusto ainda afirma o seguinte: é mentira que o Rubão me elegeu, ele nem tem voto dentro do clube. Aliás, criaram um grupo de influenciadores a partir do Rubão para jogar contra a gente. Me contaram inclusive que o Rubão chamou influenciadores para um churrasco na casa dele. O que o Augusto está afirmando é que o Rubão está trabalhando, conspirando, com a ajuda de jornalistas e pessoas que cobrem o Corinthians para que o Augusto seja derrubado ou sofra um impeachment no timão. E aí ele completa: eu dei o maior cargo do Corinthians para ele, para o Rubão, mas ele não teve competência para ficar. Nessa entrevista, o presidente do Corinthians ainda revelou que já recusou 4 propostas pelo Wesley, 2 delas do West Ham, a maior de 18 milhões de euros, 15 milhões de euros fixos, mais 3 milhões de euros em bônus, o valor da multa rescisória é de 100 milhões de euros. Sobre Matias Rojas, outra acusação forte, segundo o Augusto, o motivo de o atleta ter ido à justiça contra o Corinthians se deu porque o seu empresário ficou durante 10 dias tentando entrar em contato com o Rubão para escutar uma posição do Rubão sobre o atraso no pagamento. O Rubão não o atendeu, o Matias Rojas decidiu, com a ajuda dos seus advogados, recorrer à justiça. Só para completar sobre o Corinthians, outra informação importante. Samir Carvalho, que cobre o timão aqui no YouTube, afirmou que Dario Benedetto, atacante argentino, 33 anos de idade, atleta do Boca Juniors, foi oferecido ao Corinthians. Que ele não fica no Boca, isso é líquido e certo. O contrato se encerra em dezembro, mas o Boca pretende antecipar a saída do atleta, liberando o jogador sem custos, de graça, agora na metade do ano. Salário de algo na casa dos 500 mil reais por mês, rendimento caiu bastante. Por causa das contusões e da idade, contei 33 anos de idade, temporada atual de 13 jogos, um único gol. Nas últimas 5 partidas do Boca, ele nem saiu do banco de reservas em 3 delas. Apesar da sugestão, o Corinthians agradeceu e disse que não tem a intenção de contratar o Benedetto, alguém que já foi tratado como ídolo do torcedor corintiano por causa de gols marcados contra o Palmeiras. Você acha que o Benedetto caberia no Corinthians? Ele é melhor do que Pedro Raul e Yuri Alberto? Ou o fato de você já ter 2 centroavantes impediria a chegada de mais um? Use o espaço para comentário, para opinar. Também não esqueça de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos. Abraço, tchau!